Estude. Olá! Nessa nossa última aula de ética e política dentro da filosofia moderna, nós vamos trabalhar um dos principais filósofos de todo o período moderno, que é Immanuel Kant. Ele viveu lá por volta do século XVIII também, e é mais conhecido pelo seu trabalho de crítica da razão pura, crítica da razão prática e crítica da faculdade de julgar, como a gente viu um pouco também no módulo de conhecimento e verdade. E hoje eu quis trazer ele aqui para mostrar para vocês um dos modos como a ética era pensada nesse período e como ela refletia muito do próprio pensamento de Kant. Mas vamos pelo começo. Kant tinha um grande apreço pela razão, por entender os limites da razão. E uma das principais características do ser humano para ele era ser um ser racional. Isso era comum a todos os seres. Portanto, a sua moral vai ser baseada na razão. E, portanto, ela vai ter pretensão de validade para todos os seres racionais. Em vez de considerar, por exemplo, que cada povo tem a sua ética, cada povo tem a sua moral, ele vai falar: é possível fundamentar uma moral que esteja baseada na razão. Como todos os homens são seres racionais, ele pode ser uma base para a ética de todos os seres, para a moral de todos os seres humanos. Mas como isso começa? Para Kant existe o conceito de maioridade. O que é o conceito de maioridade? Para ele, a gente atinge a maioridade quando a gente começa a pensar por nós mesmos. Quando a gente abandona os raciocínios e conhecimentos que ensinaram para a gente aprendeu por tradição e etc., e começa a pensar de maneira crítica por nós mesmos. Para ele, todas as pessoas têm essa possibilidade, têm essa capacidade. E, portanto, atingir a maioridade não é uma questão de alguns escolhidos, mas de cada uma das pessoas tomar a decisão de agir assim, de pensar por si mesmo e ter a coragem de fazer isso. A coragem de não receber o pensamento dos outros e viver de acordo com eles, mas de usar a própria razão para pensar sobre isso. E uma das outras consequências dele colocar essa razão assim no centro é que ele vai acabar construindo uma moral deontológica. O que é uma moral deontológica? É uma moral baseada em princípios. Em oposição, a gente teria uma moral consequencialista, ou seja, uma moral que, para decidir se uma ação é boa ou ruim, ela pensa nas consequências daquela ação. Para Kant, a gente não entende muito bem quais são as consequências da ação. Então, a gente tem que regular a nossa moral por princípios. É claro, uma ideia da qual muitos filósofos depois dele vão discordar. Mas essa regulação por princípios é o que torna a moral dele deontológica. Então, para Kant, o verdadeiro valor moral está em agir conforme o dever moral, aquilo que realmente deve ser realizado. Ele fala: as nossas ações podem ser contrárias ao dever, conforme o dever ou por dever. Qual que é a diferença? Ações contrárias ao dever são ações contra a moral, Então, portanto, ações imorais. Ações conforme o dever são ações que até são morais, mas que o objetivo não era fazer algo moral por si mesmo, não é fazer a ação correta por si mesma. O objetivo era chegar em outros lugares, mas a ação acabou sendo moral em si mesma. Então, isso é uma ação conforme o dever. Por fim, a verdadeira ação moral é a ação que é feita por dever. Ou seja, porque eu falo, eu devo agir de maneira moral. E, portanto, eu vou fazer essa ação. Mas que dever é esse? Que moral é esse? Como eu vou saber o que é e o que não é moral? Lembra que a base vai estar na razão de todos os seres. Então, ele queria um princípio que todo mundo pudesse aplicar, na sua própria vida. E para entender qual princípio é esse, a gente vai fazer uma pequena diferenciação entre imperativos hipotéticos e categóricos.
Imperativos hipotéticos são aqueles em que a gente utiliza para chegar em algum bem. Sabe, por exemplo, faça determinada ação para conseguir determinado bem. Isso é hipotético. Categória é um princípio que é bom por si mesmo e é capaz de determinar a moral. E qual é o princípio, o imperativo categórico de Kant? O imperativo categórico é agir de tal maneira que a sua ação se torne uma ação universal, possa se tornar uma ação universal. Como assim? Vamos supor que eu tenho que decidir se quebrar esse giz, por exemplo, é uma ação moral ou não. Então eu penso, como seria se todas as pessoas da Terra, a partir de hoje, quebrassem o giz? Isso seria algo bom ou ruim para a humanidade como um todo? Bom, seria algo ruim, porque ninguém mais poderia escrever. Então, não é uma ação moral. Ou, por exemplo, eu preciso decidir se eu peço um empréstimo ou não. Eu sei que se eu falar a situação verdadeira, eles não vão me conceder. Mas se eu não pedir, eu não vou ter o dinheiro que eu preciso. Eu preciso decidir o que fazer, eu penso. Como seria se todas as pessoas mentissem para conseguir empréstimos? Isso, é claro, causaria o caos na sociedade. Então essa não é uma ação moral. É claro que a moral dele é bem complexa e fundamentada, mas um dos pontos principais é entender que ele está pensando na moral, ele está pensando na estruturação social a partir da razão, colocando a razão no centro. E assim ele toma consequências bem diferentes dos predecessores. Certo? Então, muito obrigada e nos vemos no módulo de Filosofia Contemporânea. Estude.